Amém? Aí está então o tema dessa noite, tá? Que nós vamos falar um pouco sobre o calendário hebreu de início de mês. Vamos falar um pouco sobre o Rosh Chodesh. Amém? E a importância de conhecermos o calendário, tanto um quanto o outro, porque nós outros, muitas vezes, vivemos uma sociedade, dentro de uma cultura que pouco conhecemos. A gente aprende, vive, se acostuma com as coisas e nunca pergunta por quê. Verdade? Mas por quê? E nada pergunta. E quando uma criatura, um ninho, empieza a perguntar, me incomoda. Vai lá. Tu pergunta muito, verdade? Nós temos assim, nós temos. E nós outros mesmos não perguntamos muitas coisas e por isso que perecemos por falta de conhecimento. Amém? Vamos estudar esse tema, tá? E coloquei aqui, nós seguimos calendário pagano. Nós outros como comunidade não seguimos calendário pagano. E não estamos nem aí para o calendário deles. Por quê? Porque aprendemos a apartar uma coisa muito preciosa para Yahweh. Isso é o tempo. Há 4 T que para Yahweh é muito precioso e que nós apartemos. Tempo, tesouro, talento e templo, ele corpo. São 4 coisas que nós outros precisamos apartar para Yahweh. Tempo, talento, que são os dones, o tesouro, nossos bens, e o templo, nosso corpo. Esses 4 T's é que Yahweh, ele quer que nós oferecemos diante de seu altar. E por que o tempo é tão importante? Porque ele criou o tempo. Amém? Ele criou também o templo, que é nosso corpo. Ele criou também as riquezas. E ele também nos deu os talentos, os dones. Amém? Amém. E devemos apartar para ele. Baruch atah Adonai, Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bezvotav etzvanu al divrei Torah. Bendito eres tu, Adonai Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha santificado com seus mandamentos e nos ha ordenado com respeito ao estudo das palavras da Torá. Amém? Por favor, Yahweh, nosso Elohim, haz que as palavras da Torá sejam gratas em nossa boca e na boca de todo o tu povo Israel. Que tanto nós outros como nossos descendentes, assim como descendentes de nossos descendentes e os descendentes de tu povo Israel, sejamos todos conhecedores de tu nome e estudiosos de Torá em honor dela mesma. Bendito eres tu, Yahweh, que ensina a Torá a seu povo Israel. Amém. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol ha'amim venatan lanut toratot. Baruch atah Yahweh noten haTorá. Bendito eres tu, Yahweh, nosso Elohim e Rei do Universo, que nos ha escolhido em todas as nações e nos ha otorgado tu Torá. Bendito eres tu, Yahweh, dador de la Torá. Amém e amém. Algumas perguntas. Qual é a cabeça do mês? Qual que é o início do mês? Ou cabeça renovada, também chamada. Qual é a fase da luna que se parece com a Aleph antiga? Nós estudamos alguns estudos atrás, que estão acompanhando com nós outros, sobre as letras hebreias, verdade? E nós aprendemos aí que o hebreu aconteceu que isso evolucionou. Os dibujos, os desenhos das letras evolucionaram. E nós temos um hebreu mais antigo chamado hebreu pitográfico, aonde as letras, como Aleph, por exemplo, o símbolo é a cabeça de um boi. A letra B é uma casa ou uma tenda. O Gimel é como se fosse um braço ou algo assim. El Dalet como uma porta. El Rei, um homem com as mãos levantadas. El Vav é uma estaca. E o Savin é uma espada ou algo parecido. Tá bem? Então, assim como as escritas de egípcios, a escrita hebreia também tinha dibujos bem definidos, assim, bem interessantes, que simbolizava suas letras. Quando nós pegamos na palavra, sacamos na palavra e traduzimos ela para o hebreu, e traduzimos para o hebreu pitográfico, e procuramos o significado de cada letra, a revelação é poderosa. Nós vamos trazer mais esse tema cá para vocês verem como o hebreu pitográfico foi o hebreu que foi escrito lá Torá. A Torá foi escrito com essas letras aí, verdade? Não com essas modernas que o hebreu tem hoje, que são essas que estão aí em uma tabla, foram escritos com essas letras, e quão profundo é cada palavra quando cambiamos as letras para hebreu pitográfico e buscamos o significado de cada letra e montamos frases a respeito de uma só palavra. A profundidade é incrível. Aí tu consegue entender a mentalidade do povo hebreu realmente, e também a mentalidade de Yahweh para transmitir a profundeza do significado do que ele estava querendo expressar a seu povo com a letra hebreia. O hebreu é uma língua muito poderosa. Aqui tem uma pergunta. Qual é a fase da luna que se parece com a Aleph antiga? Aleph, a primeira letra do alfabeto hebreu, que está cá.
Acá, desse lado, verdade? E que é uma cabeça de buey, que significa força, líder, significa o próprio Yahweh, significa o reinado del Mashiach. Assim como o buey tem uma posição de liderazgo, de cabeça, de força também. E se os cuernos simbolizam o quê? Como se fosse uma corona. E a corona simboliza o quê? Poder, autoridade. Assim também é um símbolo de Elohim, de autoridade suprema, de majestade, amém? De domínio, de líder. É o Aleph, verdade? O Aleph, a cabeça de boi, é o que mais se assemelha à luna em sua fase de luna nueva. E nós vamos entender profeticamente e também nas escrituras o significado de tudo isso. A Torá disse que, em primeiro lugar, há que basar-se em la luna para medir os tempos. A palavra para tempos aí é moedim, que significa citas ou tempos assinalados por Yahweh. Amém? Ele diz, são mis moedins, tempos assinalados. De quem são esses tempos? De Yahweh. Porque ele que criou o tempo. Amém? E ele criou também a forma de medir o tempo. E nós sabemos, que nós vamos ler acá, que lá o profeta Daniel profetizou que vendria um poder que cambiaria o quê? Los tempos e la lei. Não é isso que é escrito lá? Traduzindo para moedins e la Torá. Ou seja, cambiaria as festas. É por isso que hoje os cristianos celebram Navidade. Foi cambiada a festa. Os tempos designados de Yahweh foram cambiados por esse poder que vendria para ser uma confusão com sua cultura ao mundo. E realmente sacar a vontade do Criador, que criou o tempo e criou a forma de medir também o tempo. E colocou isso como mandamento, Torá, como instrução. E a hora vem esse poder e começa a cambiar na mente das pessoas. Lá diz o quê? Tentaria. Verdade? Que diz tentaria? Por que tentaria? Porque sempre tenderiam pessoas que estariam guardando os tempos de uma forma correta. Então tentaria. Pero não é possível, até hoje não conseguiram totalmente. Porque nós todos estamos acá e não estamos nem aí para seu calendário, para suas festas, qualquer coisas paganas que eles fazem. Me deixa triste muitas vezes quando eu vejo alguns irmãos que são conhecedores da Torá de Yahweh, alguns que já praticam há algum tempo as leis hebreias, celebrando, por exemplo, o dia da amistade. Eu fico, mira, o que é isso? Não aprenderam nada essa gente? Não é possível que Deus está ensinando e os roxinhos estão ensinando ao vento. E se reúnem para celebrar a Navidade, se reúnem para celebrar o Dia das Madres, que é dia de uma deusa pagana. Não, mas como eu vou ser, Roy? Isso é muito radical, como todo mundo está sendo. Ok? Se queda com todo mundo. Todo mundo é Babilônia. E o que diz a mensagem de Yahweh? Sai de dela, povo mío, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados. Ok? Se tu quer continuar, Yahshua HaMashiach falou, eu vim trazer o quê? La divisão. Colocaria padre, hijos contra seus padres, hijas contra suas madres. Eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada, diz Yahshua. Porque há uma divisão, e a espada vem para cortar uma família em pedaços. Ah, Roy, tu está falando então a desunião da família. Se for para obedecer Torá, sim. Não puedo, porque amo meu padre, amo minha madre, profanar o mandamento de meu rei. Quem é mais importante em minha vida? Meu rei ou meu padre que me engendrou? Se todo mundo falar, quem é mais importante para vós? Jesus ou teu papá? Jesus. Ai, que lindo. Todo mundo ama Jesus, verdade? Na hora de obedecer, o rei, nada, obedece. Prefere estar nas tradições familiares e na família. Moedim, sem embargo, o sol também foi criado para mostrar os anos, para assinalar, como nos diz em Gênesis 1:14. Então se dijo Elohim, haya lumbreras en la expansão do cielo para separar o dia de la noite, e sejam para sinais e para estações, e para dias e para anos. As lumbreras foram criadas para hacer a medida do tempo do Criador. O Criador criou o tempo e criou também os mecanismos de medir esse tempo. Amém? Para quê? Para poder assinalar seus tempos, suas citas, quando nós devemos vir em sua presença para adorá-lo. Vamos fazer um culto aí na minha casa? Vamos num culto especial na igreja hoje? Como tu vai se colocar na presença do Criador, do universo, do Rei majestoso, na hora que tu quer ou na hora que te invoca o pastor? Que te convoca o pastor ou o cura para uma missa, eu quero que passa. Tu vai falar com o marido, que apesar que agora querem
o coelho dele, ¿verdad? A cabeça dele. Pero tu vai falar com ele, tu vai ter que marcar o quê? Uma cita. Pero não, ele é misericordioso, vamos lá alabar, vamos lá invocar seu nome, vamos... Não, ele tem tempo e cita para isto. Tempo e cita para que nós podemos buscar o Criador. Para que podemos buscar ao Rei do Universo. Ele estipulou esse tempo. O calendário hebreu é uma combinação entre luna e sol. O ano lunar tem atualmente aproximadamente 354,36 dias e o ano solar aproximadamente 365,25 dias. Por essa razão, se lhe segue solamente a luna. Por essa razão, se segue solamente a luna, vão faltar 11 dias ao ano para ligar ao ano solar, que é o que rige na natureza. O calendário árabe segue solamente a luna. Interessante, verdade? E o calendário romano, que é o calendário dos cristianos, verdade? Segue solamente o sol. Por que será? Se tu estudar sobre a religião do Islã, tu vai ver que há muita similitude com a Babilônia, com Roma. Muita similitude. Incluso, pesquise. Um dia eu vou trazer esse estudo. É muita coisa para nós fazer para os irmãos. Pero quem fundou a religião do Islã muçulmano é Roma. É a Igreja Católica. Estude e tu vai descobrir. E é forte isso. Como assim? Estude. Procure. Igreja Católica e Islã. Procure e tu vai encontrar muita informação, livros e livros, histórias históricas, enciclopédias que hablam sobre esse assunto. Por quê? Porque aí é uma adoração lunar e aí é um objetivo por cada adoração lunar. Tá? E vocês vão pesquisar sobre isso. Tarefa de casa. E Roma adora o quê? El Sol, o deus Mitra. Exatamente. Ayer foi o 1º de agosto, né? E nós não celebramos o mês de agosto. Nós estamos no quinto de Jehash, que é o mês hebreu. Amém? E poderia ter pensado ayer também, se a luna aparecesse em Israel. Nós vamos falar sobre isso. Pero estamos pensando hoje no segundo dia. O mês passado foi que dia? Dia 3 ou dia 4? Alguém recorda? Do mês Rosh Chodesh? Se não me engano foi dia 3 ou dia 4 do mês romano. Dia 4 parece, verdade, irmão? Então, aí nós outros temos que sair fora desse calendário, pero devemos estar atualizados. Nenhum de los dois cumpre os requisitos da Torá, porque a Torá é um calendário solar, lunar e agrícola. Nós vamos ver isso. Amém? Tanto o sol como a luna têm que ser a base para medir os anos, tem que ser os dois. O mês bíblico sempre empieza com a luna nueva. Segundo a Torá, o primeiro mês Aviv tem que cair na primavera, quando a cebada está lista para ser cosechada na terra de Israel. Então o calendário se torna também um calendário agrícola, porque para que eu possa seguir esse calendário de Israel, eu preciso começar a contar o ano com a cosecha da cevada. Se nos regimos solo pelo ano lunar, com 354 dias, que não siga o ciclo da natureza, a primavera não cairá em no mesmo mês cada ano. E se seguimos solamente o ano solar, não poderíamos celebrar as festas segundo a luna nueva, como manda a Torá. Então precisamos dos dois calendários. Temos que ter uma combinação entre luna e o sol, porque lá na Torá, em Gênesis, nós vemos o quê? Gênesis 1:14. Haja lumbreiras, hablando do sol e da luna, e considera as estrelas também, e lá a expansão dos céus, para separar o dia da noite, e sejam para sinais, para estações e para dias e para anos. E eu quero colocar que tu estuda um tema também, porque allá habla que Yahweh, na Torá, criou o sol para regir o quê? O dia e a luna para a noite. E tem versões que habla que Yahweh hizo o sol para iluminar o dia e a luna para iluminar a noite. Pergunta: segundo a Torá, a luna tem luz própria. Segundo a ciência romana Illuminati, diz que o sol que reflete sua luz sobre a luna. Pesquisem. Para ajustar a diferença entre o ano lunar e o ano solar, em tempos bíblicos se añadia um mês extra ao final do ano, em caso de que a cebada não estiver lista para ser cosechada. Ou seja, o mês está sendo programado para iniciar o primeiro mês do ano na entrada do próximo mês. Um exemplo. Pero
Vão em Israel e miram que a cevada não está madura. Então é colocado o quê? Mais um mês para esperar que a cevada se quede madura para a cosecha. Por que isto? Para a festa do primeiro mês hacia falta um sacrifício de harina de cevada. E se não havia cevada, não se podia celebrar a festa e não cumprir a Torá. A Torá é perfeita, é um carro perfeito. Interessante isso, por quê? Mira, nesse mês a cevada ela amadurece no tempo exato, para começar o primeiro mês hebreu. Amém? No outro ano, um exemplo, ela atrasa. A cevada não amadurece. Então nós colocamos mais um mês para começar a contagem do primeiro mês do ano hebreu. Interessante, verdade? Agora eu pergunto, isso está na mão dos homens ou está na mão de Yahweh? De Yahweh, não é verdade? Por quê? Porque é ele que vai fazer que a cevada amadureça. Consegue entender? O homem tem buscado tomar domínio das coisas que pertencem ao Criador. E hoje nós vemos na religião judaica, no judaísmo, mais uma religião, mais uma confusão, de que eles programam todo o calendário. Os judeus já celebraram Rosh Chodesh? Alguém sabe? Já celebraram, verdade? Celebraram a luna escura, que eles chamam de luna astronômica, conforme o requisito da NASA. A NASA coloca lá que a luna nova já apareceu, através da luna escura. Quando se escurece a luna, já é luna nova. Pelo calendário bíblico, é quando a primeira radita de luz aparece no céu de Israel. Não acá. Outro dia o irmão me chamou, Roy, eu ia Rosh Chodesh. Eu falei, por quê? Porque a luna está aí, ó, estou vendo a luna. Eu falei, irmão, tu vai ter que ir lá em Israel. Se lá em Israel estiver aparecendo a luna, aí declaramos Rosh Chodesh. Irmãos, a Bíblia é um livro israelita. Não há como nós outros virmos acá e pegarmos esse livro e colocar ele dentro da nossa cultura contaminada greco-romana. É por isso que nós outros, Israel, estamos restaurando a cultura. Cultura. Torá. A palavra cultura em hebreu é kol Torá. Estamos restaurando a cultura verdadeira, a cultura que Yahweh colocou para nosso povo Israel, a cultura do Criador. Amém? Assim que até o século IV da Era Comum, a mesma natureza de Israel decidia quando ia ser o primeiro mês de cada ano. Amém? Se a primavera venia tarde um ano, se anadia um mês extra aos 12 meses do ano. Se a cevada estava madura, não se anadia, e assim sucessivamente. Mais adelante, se estabeleceu um calendário fijo, que é o que usa os religiosos judios na atualidade, elaborado por Hillel II no ano 352 da Era Comum, em qual se añade por regras matemáticas um mês extra, chamado de Adar II, cada 2 ou 3 anos. Então aqui dá um calendário, verdade? O calendário hebreu. E acá abaixo, eu marquei acá, 12º mês, Adar. Isso é o nome que os judeus colocaram, verdade? E aqui abaixo diz aqui, 13º mês, Ve'adar, ou segundo Adar, cada 3 anos. Está escrito acá, que é um calendário judeu, tá? E olha que interessante esse calendário, amados. Os nomes dos meses. O primeiro mês é Abib. Isso antes do exílio babilônico. Amém? Pero depois do exílio, colocaram o nome de Nissan. É por isso que nós outros não usamos os nomes que os judeus usam. Porque esses nomes que eles colocaram, depois do exílio babilônico, inclusive é em nome de deuses paganos acá, como o quarto mês acá, mirá. O que eles aí no quarto mês? Tammuz. Só um ratito, amados. Ok? E mirá, Elul, 6º mês,
Também o nome de um Deus pagano. Então, para nós outros da restauração, não nos interessa o que hacen nossos irmãos judios. Não podemos nos acoplar a mais uma religião. Muita gente que vem do cristianismo, verdade? Seus irmãos da igreja hablam, vocês estão judaizando. Não, nós estamos nos tornando israelitas, é outra coisa. Fala, tu não sabe o que está falando. Estou buscando a fé de Abraão, não a fé dos judios. Inclusive a fé dos judios é muito diferente da nossa. Eles nem aceitam o rei. Eles não aceitam Yeshua. E é bem diferente, inclusive o calendário. Mira, olha o nome que eles colocaram no calendário deles. O nome de deuses paganos, como Tammuz, por exemplo, um deus forte em Babilônia. Que Yeshua repreenda. Amém? Pero nós temos outros nomes, inclusive a hora nós estamos no quinto de Yahash, que é o quinto mês. O mês 1 e o mês 2 recebem nome, Abib e Siv. Depois o mês 7º recebe Etamim, conhecido como Tishrei para os judeus. Depois no 8º, Bul. 9, 10 e 11 e 12 não há nome. Há Yahash, que é mês, significa mês também, período. Acá tem uma foto de um calendário interessante que mostra, está com os nomes da casa de Judá, verdade? Pero mostra, por exemplo, a comparação com o calendário de nós outros. Pero o que me achou interessante acá é sobre a sembra. Acá é onde que eu estou aqui com a seta. Tá vendo aqui a seta? Dá para ver aí? Ok? Acá é o calendário, afuera é o calendário agrícola. E olha que interessante que acá no mês de romano, março e abril, que é conhecido como o mês de Adar, o mês de Nissan, verdade? Que para nós é Abib. Aqui, ó, cosecha de la cebada, está aqui, ó, calendário agrícola. Depois nós temos a cosecha del trigo. Que festa que é celebrada na cosecha de trigo? Hã? Shavuot. Amém? Então o calendário é um calendário o quê? Agrícola. E no final de ano, quando nós temos a festa de Sukkot. Amém? É a cosecha do quê? De los frutos. Aqui tem a cosecha da azeitona, de los frutos. Amém? Todas essas festas é apresentado o quê? Las primícias diante de Yahweh. Amém? Em total, são añadidos 7 meses durante o período de 19 anos, conforme o calendário que os judios, a hora, matematicamente estipularam. Tá? Então, o que passa? O ano bíblico é de 360 dias. Ok? Segundo Daniel 7:25, Apocalipse 13:15, 11, 2-3 e 12:6. Mira, Daniel 7:25. Alguém tem microfone para ajudar a ler aí? Por gentileza? Daniel 7:25. Por gentileza. Lê para nós, Simeão. Él hablará palabras contra ele. Contra él. Dice ahí. Elohim, creio. Foi um erro aqui na hora dele. Contra Elohim. Pode continuar. Contra Elohim Supremo. Y oprimirá a los santos de Elohim el Supremo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En sus manos serán entregados durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Ok. Isso é uma mensagem profética. Tá? Primeiramente acá. Intentará cambiar as festividades e a lei. Interessante, verdade? Festividades acá seria tempos, moedins, as festas de Yahweh. E buscaram ser isto, verdade? E também a Torá. Porque hoje diz que não precisa Torá, hoje é tudo graça, verdade? É toda graça, não precisa guardar mandamento, tudo tranquilo, todo mundo é livre. Em sumano, serão entregados durante um tempo, tempos e metade do tempo. O que é isso profeticamente? Um tempo é um ano. 2 tempos, 2 anos. E metade um tempo, 6 meses, que daria um total de 3 anos e meio. Tá? Já vamos chegar no raciocínio. Apocalipse 13:5. Y a la bestia se le dio una boca que hablará insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses vezes 30. Colocando que cada dia do mês tem 30 dias. Tá? É total de dias do mês 30 dias. 42 meses vezes 30, fase lunar. Daria quanto? 1.260 dias. 1.260 dividido por 360, que é os dias do ano.
cada ano com 360 dias. Nós vamos chegar ao quê? Em 3,5